Olá, meninos, bom dia, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula, vai ser sobre o que? Os domínios equatoriais, tropicais e desérticos aí, tá bom? Nossa apostila que a gente vai utilizar, as páginas estão aí embaixo, só vocês olharem e a data também está aí, tá? Para facilitar para vocês. No mais, boa aula a todos, tá bom? Espero que vocês apreciem a nossa aula, e saiam com bastante aprendizado aí, tá? Coloquei para vocês, arquipélago da Indonésia. Mas o que é um arquipélago, mano? Todos vocês sabem? Bom, então, ou seja, ele é um conjunto de quê? Ele é um conjunto de ilhas espalhadas pelo oceano, mas há também, pode ter, arquipélagos em água de mares, rios e lagos, tá bom? O que vai caracterizar um arquipélago é o quê? É que as ilhas pertencentes ao conjunto possuem a mesma origem em formação geológica, né? Além de estarem próximas uma das outras aí, tá bom? Então, isso aí seria um arquipélago, tá? Em relação a esse arquipélago da Indonésia, ele é situado na onde? No sul da Ásia, é atravessado pela linha do Equador e apresenta diversas ilhas, né? A gente tem a ilha aí Bornéu, Celebes e Nova Guiné, que contam aí com grandes áreas contínuas de floresta equatorial conservada, tá? As temperaturas são altas e estáveis, além da elevada pluviosidade no decorrer do ano, acabam condicionando aí a diversidade de formas de vida vegetal e animal dessa floresta. A extração da madeira nobre, exploração mineral e a expansão agrícola, como em outras áreas equatoriais do globo, elas acabam colocando sob pressão aí o futuro desses domínios florestais. As florestas equatoriais e tropicais, elas estão relacionadas, a climas úmidos e sem estação seca. Elas são latifoliadas aí, O que é isso? Elas têm folhas grandes ou folhas largas aí, E elas são também o que? Perennifolhas, Desse modo aí, elas sempre há folhas em seus ramos, independente da estação que esteja, ela sempre vai ter folhas aí em seus ramos, tá? São ombrófilas, Ou seja, elas são densas, úmidas, e com muito extrato ou níveis aí de altura de suas árvores aí, tá? Ela se distribui por algumas ilhas do Pacífico, em grande parte aí da península do Cabo York, no nordeste da Austrália, na costa de Malabar, no sudoeste da Índia, nas penínsulas de Indochina e de Malaca, no sudeste asiático, no litoral sul da China, nas ilhas de Taiwan e Filipinas, tá bom? No norte da Austrália e sul e sudeste da Ásia situam-se o quê? As savanas e florestas tropicais secas. Nessas regiões aí, essa região aí, ela tem um comportamento climático rígido, pelo movimento de quê? Pelo movimento das monções asiáticas, O que são essas monções aí, meninos, São fenômenos climáticos aí que provocam chuva forte e longa durante diferentes períodos do ano, Por exemplo, se eu estou aí no verão, No verão, no hemisfério norte, as chuvas de monções aí, tufões, elas deixam centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Já durante o inverno, parte dessa mesma região aí passa por mês de seca, Então, essas chuvas de monções é o quê? São massas de ar, que vão atuar aí de acordo com a estação do ano. Vou passar para vocês dois vídeos, são curtos, onde vocês vão observar a grande, a proporção dessa chuva de monções aí, a relação dessas massas de ar aí, tá bom? A monção. Distribuição Sinapse. Em certas regiões do mundo, só chove durante 2 meses ao ano. Mas neste período, a chuva é abundante. Na verdade, um dilúvio. A água que cai nesta época corresponde de 80% a 100% de toda a precipitação atmosférica anual. Transforma cursos d'água em rios caudalosos, mas também possibilita o cultivo de colheitas. Os campos de arroz. O arroz cresce em pântanos. São característicos destas regiões. Esta época chuvosa é tão definida que os cientistas quase a consideram uma quinta estação. É chamada de monção. Mas o que monção significa? O termo passa pelo espanhol, mas originalmente veio do árabe, musim, que quer dizer apenas estação. Na verdade, a monção corresponde à estação em que os ventos da Ásia mudam de direção. Em vez de soprar para o oeste, eles tomam a direção oposta. No passado, esta mudança no vento permitiu que os marinheiros árabes chegassem a novos destinos.
Como estes ventos absorvem uma umidade considerável que vem do mar, estão prontos para liberar imensas quantidades de chuva quando chegam à Terra. E esta é a chuva da monção. Mas por que os ventos mudam de direção? Para compreender o porquê, é preciso lembrar que a Terra está sempre girando em seu eixo, completando uma revolução a cada 24 horas. Isso produz uma reação. Quando gira, ela leva tudo junto no seu campo gravitacional. E isso inclui a nossa atmosfera. A Terra gira e o ar acompanha. Mas o ar se desloca numa linha reta apenas no Equador, aquela linha imaginária que divide a Terra em duas. No hemisfério norte, o ar é desviado para o norte, e no hemisfério sul, para o sul. No hemisfério norte, no verão, quando está quente, a diferença de temperatura entre as quentes massas de terra do continente asiático e o mar mais frio atrai ventos do sul em direção ao norte. Eles cruzam o Equador e mudam de direção. O vento chega à Índia e à Ásia do Sul. É a região do planeta onde a monção é mais forte. Na Índia, até 10 metros de água podem cair durante a estação chuvosa. A Europa recebe cerca de 1 metro de água por ano. Este dilúvio, desabando de uma só vez, provoca inundação. E em alguns anos produz verdadeiras catástrofes, ainda mais em áreas densamente populadas. Milhares de pessoas ficam desabrigadas, quase sem ter como viver. Sem lógica alguma, o arroz cresce muito bem em áreas inundadas. Precisa de muita água. Cavando e cultivando campos de arroz, as pessoas criaram plantações de arroz que imitam as condições da monção o ano inteiro. O arroz é o alimento básico de toda a Ásia. O seu cultivo data de 5.000 anos antes da nossa era. Neste clima, as pessoas tentam se proteger da inundação construindo suas casas no alto, fora do solo, em estacas. O piso fica a vários metros acima do solo e a casa é sustentada por postes fortes fincados no fundo da terra. Os telhados são cobertos com folhas largas entrelaçadas, uma excelente proteção contra a chuva. Os búfalos da Índia foram treinados para ajudar nos campos de arroz. Estes animais são parentes das vacas e estão bem adaptados ao clima de monção. Na verdade, eles não têm o menor medo da água. Ao contrário, adoram se esparramar dentro dela. Eles até rolam na lama para se livrar dos parasitas. No Vietnã, reza a lenda que o búfalo da Índia é um gênio mau que foi transformado num animal de carga pelos deuses. E para pagar por todas as suas faltas, está condenado a ajudar o homem. A gente pode observar, né, no videozinho aí, essa questão dessas monções, né? O que são essas monções asiáticas aí, né? Ou seja, é os ventos da Ásia que mudam de direção. Mas por que esses ventos eles vão mudar de direção, né? A gente não pode esquecer que a Terra, né, ela está sempre girando em seu eixo, né? Ou seja, ela vai girar tudo que está nela ali, inclusive o quê? Inclusive a atmosfera, tá bom? Ou seja, isso aí vai, né, denominar então esses movimentos de monções aí asiáticas, tá bom? Então a gente pode observar no vídeo. E o próximo videozinho que vocês vão ver, meninos, vai, né, vai mostrar para vocês a questão, né, dessa catástrofe aí, né, da dimensão dessas chuvas aí de monções que acontecem ali no sudeste da Ásia, tá bom? No sul e sudeste da Ásia, né? Destruição de casas, de estradas, de pontes ali, tá bom? As chuvas de monção castigam a Ásia. As autoridades indianas anunciaram que mais de 120 pessoas morreram nas últimas semanas. No Paquistão, 116 pessoas perderam a vida. Os dois países registram a cada ano inundações e deslizamentos de terra na temporada de monção. Em Mianmar, as chuvas provocaram nos últimos dias um rápido aumento do nível da água e deslizamentos de terra que destruíram casas, terrenos, pontes e estradas. A ONU manifestou preocupação com a situação no país, que tem o cenário mais crítico apesar de um balanço de vítimas menor, 46 até o momento. O acesso a várias cidades do norte e oeste de Mianmar estava bloqueado e as organizações humanitárias acreditam que a dimensão da catástrofe pode ser ainda mais grave. Domínios temperados, mediterrâneos e frios, né?
As latitudes médias aí, influenciadas pelos climas temperado e subtropical. O que é um clima temperado, né? Ele pode ser encontrado aonde? Entre os trópicos e os polos, né? São aí regiões com temperaturas que podem variar de -3, né, graus negativo aí, até 18 graus. Tá tendo as estações do ano aí bem definidas. A precipitação aí é mais igualmente distribuída durante o ano, exceto aí no interior dos continentes. O clima e o tempo são dominados aí por sistemas de pressão que controlam uma variabilidade diária e sazonal, mas algumas variações no clima ocorrem devido à posição geográfica e topografia, né, ou o grau aí de influência das correntes oceânicas, tá bom? E esse subtropical aí, né, ou seja, é uma transição, né, uma transição do clima tropical para o temperado. Ele vai ocorrer, né, em algumas partes aí das Américas, do Norte, do Sul e também na Ásia, tá? Com temperaturas em média inferior aí a 18 graus e chuvas aí bem distribuídas durante o ano, vai acarretar em quê? Estações aí bem demarcadas, como o verão quente e o inverno frio, tá bom? Nessas regiões aí podem ocorrer fenômenos de geadas, né? Em algumas aí até mesmo a questão da neve, tá bom, meninos? Então, nessas latitudes médias aqui, influenciadas então pelo clima temperado e subtropical úmido no leste da China, e na maior parte do arquipélago japonês estão os bosques temperados úmidos, né? O clima temperado, em sua variação oceânica, né, mais úmida e com menor amplitude térmica e continental, com grandes amplitudes entre o verão e o inverno, né, possibilitou a formação de quê? De florestas temperadas, né, abrangendo aí a maior parte da Europa Ocidental. Né? No entanto, o uso do solo aí no decorrer de muitos séculos, né, ele deixou o quê? Deixou muito pouco dessa vegetação nativa, tá? Lá na Nova Zelândia, no sudeste da Austrália e na ilha australiana da Tasmânia, são encontrados domínios temperados de florestas aí com variedades no porte da vegetação, tá? Esta pode aí apresentar desde árvores maiores, né, e mais concentradas em altitudes aí inferiores até matas, né, mais espaçadas e menores aí nas médias e altas encostas dos morros e montanhas. Então, meninos, na Oceania, né, as regiões aí da Nova Zelândia e no sudeste da Austrália são famosas em relação ao quê? Pelos seus eucaliptos e acácias, né? Pois aí estão entre as de maior biodiversidade do planeta, né? O que está associado a uma variedade climática de formação vegetal. Coloquei para vocês aí, né? Vocês têm a imagem, né, de uma árvore de acácia e de eucalipto aí, né? Então, esse cenário aí da Oceania, né, com certeza é bem deslumbrante, né? Ou seja, ele vem atraindo aí uma categoria de turismo cultural. Tá bom? Tanto no campo aí cinematográfico, tá bom? Como a gente vê embaixo nessa conexão, na página 22 da apostila de vocês, a gente tem uma paisagem típica, né? Ou seja, foi gravado aí, né, que cenas, né, do filme aí, dessa geologia aí, né, O Senhor dos Anéis, muito famosa, por sinal. Então, né, teve cenas dela, né, nesse local que apresentei na imagem de vocês, tá bom? O clima mediterrâneo, né? Ele é encontrado em diversas regiões do globo. Ele apresenta aí duas estações bem definidas, possui muitas semelhanças aí com o clima tropical e sofre a influência aí da maritimidade, né? Como o próprio nome aí fala, né, mar Mediterrâneo, o clima aí mediterrâneo ele é encontrado nas regiões próximas ao quê? Próximo ao mar Mediterrâneo, né? Só que, no entanto, esse tipo climático ele não está restrito a essa região do globo não, tá bom? Ele pode ocorrer na onde? Ele pode ocorrer nas proximidades do mar Mediterrâneo, sul da Europa, parte do Oriente Médio, o continente asiático e extremo norte da África. Na África do Sul, tem uma pequena porção nas proximidades do Cabo da Boa Esperança. Também eu consigo encontrar o clima mediterrâneo aí no continente americano, né? Aparece nos Estados Unidos, na Califórnia e no sul do Chile. E na Oceania ele é encontrado aí, né, no sudeste da Austrália, tá? Ele é o que? Ele é encontrado no continente asiático, europeu, americano, africano e também na Oceania. Então, esses são lugares onde eu consigo encontrar aí o clima mediterrâneo, tá bom? Ele tem algumas características aí, né? Ou seja, a questão da pluviosidade, como que é? A característica principal do clima mediterrâneo é a presença de duas estações do ano bem definidas, né? Um verão quente e seco e um inverno com temperaturas mais baixas, né? E maior presença de chuvas, tá? Para vocês terem noção, o índice pluviométrico aí oscila de 500 a 1000 milímetros anuais aí, tá? As temperaturas como são? Durante os períodos aí de estiagem, as temperaturas médias giram em torno de 25 a 35 graus, tá? Já no inverno, né, úmido aí cai de 0 a 10 graus,
tá? Em relação à vegetação, como que é a vegetação típica aí, né? Então, a vegetação típica, meninos, desse tipo de clima é conhecida como o quê? Como vegetação mediterrânea, né? Ou floresta mediterrânea, tanto faz aí, tá? A maior parte das espécies da vegetação mediterrânea é exclusiva dessa formação vegetal, tá? Ela é constituída por espécies adaptadas a longos períodos de estiagem, como os maquis, né, e garrigos aí, além de árvores de pequeno porte, como o quê? Como as oliveiras, né? No norte da Europa, na Península Escandinava e na Rússia, estende-se a floresta fria, né? Floresta fria, ou boreal, ou ainda também ela é denominada de taiga, né? Constituída aí de coníferas. O que são essas coníferas, né? São árvores e arbustos aí com formatos o que? Próximos de cone. Vai ser predominante em qual tipo de clima? Climas temperados ou climas frios. A gente pode citar alguns exemplos como o quê? Pinheiros, sequoias, ciprestes, abetos, tá bom? São aí alguns exemplos de coníferas, né? Então, ou seja, essas florestas aí de coníferas, elas se caracterizam por quê? Elas se caracterizam como uma região de baixa densidade demográfica, né? Principalmente aí por conta dos longos períodos aí anuais de baixa temperaturas e pouca luminosidade, tá bom? Próprios do clima frio, né, de altas latitudes boreais, e parte delas é explorada pelas indústrias aí, né, como é o caso de papel e celulose. Domínios polares, meninos, né? Ou seja, é uma faixa estreita aí ao longo do litoral ártico, né, no extremo aí norte da Eurásia, se desenvolve uma vegetação rasteira, composta aí principalmente de líquens e musgos, que constituem aí o domínio da tundra, tá? Essa formação aí vegetal adaptada às rigorosas condições ambientais polares, se desenvolvem por meio de um solo que passa a maior parte do ano congelado, né? E aí isso aí é denominado de quê? Permafos, tá bom? Permafos, né? Esse passa a maior parte do ano congelado aí, tá bom? No verão, sob a luz solar, né, durante 24 horas, em vários dias seguidos, né, o permafos descongela e a tundra aí se torna um ambiente pantanoso, e muitas vezes aí colorido com as flores que se abrem no verão. Nas altitudes aí mais elevadas de montanhas, em áreas mais quentes, a vegetação se torna escassa, né, e de porte cada vez menor, até que desaparecem os arbustos e as gramíneas. Nessas elevações aí, apenas os musgos e os líquens estão presentes, muitas vezes diretamente sobre as rochas, né? É o caso aí da tundra alpina, né? Nas altitudes ainda maiores, a ausência aí total da vegetação, existem apenas geleiras e neve, tá? Isso vai ocorrer aonde? Isso vai ocorrer nas altas encostas, né? E nos cumes dos Alpes Cáucaso, Himalaia, né? Entre aí outras cadeias de montanhas da Eurásia e da Oceania. Meninos, pega a apostila de vocês na página 24, por favor. Organiza as ideias. Ela vai falar assim: clima e vegetação, bem como outros elementos naturais, entre os quais o relevo e a hidrografia estão conectados, né? E são o quê? São interdependentes. Complete o quadro a seguir com o nome do tipo climático ou da formação vegetal e cite ainda algum local que exemplifique na Eurásia ou na Oceania cada tipo, cada clima e vegetação aí. Então, eu tenho aí clima, formação vegetal e local. Então, eu tenho algumas que estão preenchidas e outras, né, não estão preenchidas aí, né? Eu vou ter que preencher aí. Tá bom? Como que a gente vai fazer? Vamos lá. No primeiro, clima. Então, eu tenho o clima o quê? Eu tenho polar e frio de montanha. Eu não tenho a formação vegetal e eu não tenho local, né? Então, por exemplo, qual seria a formação vegetal do clima polar e frio de montanha? Com certeza, seria o quê? A tundra, né? Tundra aí e vegetação de altitude. Então, você preenche aí o seu localzinho aí, tá? Onde está vazio na formação vegetal. Então, aí você coloca tundra e vegetação de altitude, onde, né, essa vegetação aí é relacionada ao clima polar e frio de montanha. Um local, né? Qual seria um local para a gente colocar? Bom, o norte da Rússia seria um local, né, onde vai predominar esse tipo de clima, essa vegetação, e o Himalaia também, tá bom? Então aí vocês colocam, né, norte da Rússia e Himalaia, tranquilo? Na próxima, eu não tenho clima,
Mas aí eu tenho o que? Eu tenho a formação vegetal, né? Eu tenho a formação vegetal o quê? Floresta de coníferas, né? E eu também não, né? Eu não tenho nem o clima e nem o local nessa aí, tá? Por exemplo, eu sei que em relação a essa floresta de coníferas, o que é o clima o quê? É um clima polar, é um clima tropical, desértico, equatorial? Essa floresta de coníferas ali, o clima vai ser frio, tá bom? O clima vai ser frio. Um local, qual seria um local aí que vai predominar essa formação vegetal aí? A gente tem, né, no norte da Europa, vai predominar essa floresta de coníferas. Na Ásia, né, ali no norte então da Europa, ali da Ásia, na Suécia, Finlândia e na Rússia, tá? Vai predominar ali essa formação vegetal, tá bom? Na próxima eu já tenho o clima, né? Eu tenho o clima o quê? Eu tenho um clima temperado, não tenho a formação vegetal e não tenho local. Né? Então, ou seja, se o clima é temperado, né, a formação vegetal vai ser o quê? Vai ser de florestas o quê ali? Se o clima é temperado, a floresta é o quê? A floresta subtropical e temperada, né? Vai predominar aí, né? A floresta subtropical e temperada. Então, um local onde acontece essa formação aí, né? A gente tem o que? Grande parte da Europa, leste da China e sudeste da Austrália, vai predominar aí essa vegetação, tá? Essa floresta subtropical e temperada. Estão conseguindo acompanhar, né, meninos? Na próxima a gente tem o que? A gente tem um clima e tem um local. Eu não tenho a formação vegetal. O clima, eu sei que o clima é o clima tropical e o local aí, né, grande parte da Índia. Então, qual que é essa formação vegetal aí que predomina na grande parte da Índia aí, sendo que o clima é o clima tropical? Floresta equatorial e tropical ou savanas, tá bom? Então, aí vocês colocam floresta equatorial e tropical ou savanas aí, tá? É a formação vegetal. O próximo, né, eu só tenho a formação vegetal. Formação vegetal aí eu tenho deserto, né? Eu não tenho local e nem o clima. Bom, se a minha formação vegetal é deserto, o clima aí vai ser um clima o quê? Um clima desértico, né? Então, a minha formação vegetal sendo deserto, o meu clima aí é o clima desértico, né? Ou seja, o local, né? Um local aí, bom, grande parte da Austrália e da Ásia, tá bom? Grande parte da Austrália e da Ásia seria o local aí. A última aí, meninos, eu tenho o clima, também tenho a formação vegetal, né? Eu vou ter o clima o quê? O clima equatorial e a formação vegetal de floresta equatorial, né? Então, eu tenho que colocar ali o local aí, né? Então, qual seria o local onde vai predominar essa formação aí, né? Vegetal de floresta equatorial, tendo um clima ali equatorial, né? A gente pode colocar aí o que? Sudeste da Ásia, né? E ilhas da Oceania. Vai predominar aí essa formação vegetal de floresta equatorial e, né, tendo um clima aí equatorial. Com essa atividade aí tranquilo, né, meninos? Meninos, pega por favor o LA de vocês lá na página 10 e 11, tá? LA, página 10 e 11. A gente vai fazer uma atividade lá relacionada ao nosso conteúdo aqui, tá? Tem até uma imagem lá que a gente já sabe o que é, tá bom? Para vocês não esquecerem, tá bom? Lá fala assim, analise os mapas que mostram a circulação de massas de ar predominantes no inverno e no verão da região do Oceano Índico e sul da Ásia. Então, a gente observou aí, né? Tá escrito o que? Monções. Então, eu tenho aí de azul, né? São as monções de inverno e de vermelho eu tenho o que? As monções de verão. Lá na letra A, já na página 11 do LA de vocês, vai perguntar assim: qual é o fenômeno climático representado nos mapas e como ele se manifesta em cada uma das estações do ano citada? Qual foram as estações? No inverno e no verão, né? Então, eu vou ter que aí, né, que indicar como se manifesta em cada uma das estações, tanto no inverno quanto no verão. Então, qual que é o nome desse fenômeno, menino? O nome desse fenômeno aí é o quê? É o fenômeno das monções, né? Como a gente já viu lá, tá bom? Então, aí, a gente já identificou, então, qual é esse fenômeno aí de monções, né? Agora, a gente tem que relacionar, né, essas questões aí, como que ele vai se manifestar tanto no inverno quanto no verão, tá bom? Então, ou seja, aí, né, então, esse fenômeno de monções, né, ocorre o que? Ele ocorre com a circulação periódica de massas de ar. Essas massas aí, elas vão fazer o que? Elas vão afetar principalmente as regiões sul e sudeste da Ásia,
né? Agora, em relação no inverno, vamos lá. No inverno, durante aí, o inverno, o hemisfério norte aí, onde se situa, né, toda aí a Ásia, as monções elas fazem o que? Elas se deslocam, né, da região central aí do continente, né, do Himalaia, vamos supor aí, né, para o Oceano Índico, né, caracterizando-se assim o quê? Por um longo período de seca, então, tá bom? Já no verão, né, do hemisfério norte, a direção das monções se inverte. Ela desloca-se então, ela desloca-se do oceano para o quê? Para o continente, né, onde ela vai provocar o quê? Onde ela vai acabar provocando aí um grande volume de chuvas e inundações, como a gente viu naqueles 2 vídeos que eu mostrei para vocês. A letra B pergunta: de que modo a cordilheira do Himalaia influi nesse fenômeno? Qual que é o papel dessa cordilheira aqui, né? Bom, meninos, então seria o seguinte, né? Que durante as monções de verão, a cordilheira aí abarra o fluxo das massas de ar, né? Que ao se elevarem aí para tentarem ultrapassar a cadeia de montanhas, provocam o quê? Vai provocar uma condensação, né? Seguida aí de contínuas e volumosas chuvas, né? A gente tem aí as famosas chuvas de relevo, né? As chuvas orográficas aí, tá? Então é só essa atividade para a gente fazer junto, porque está dentro do nosso conteúdo que a gente viu, né? E essa imagem, esse mapinha que está aí, esses dois, está lá, né? Onde a gente estudou em relação ao que são essas monções aí, tá bom? Então, espero que todo mundo faça. Falei rápido, volta, tá bom? Formula a sua resposta aí em cima, né, do que a gente estudou hoje. Coloca aí na apostila de vocês no LA, tá bom? Alunos, agora é com vocês essa atividade aí, tá? Vocês vão fazer para mim a atividade na apostila, na página 25. Vai fazer o número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Do número 1 até o número 5. São questões fáceis, tá bom? Questões relacionadas aos conteúdos aí que a gente já trabalhou. Só número 5 que você vai ter que fazer uma pesquisa aí, tá? Que é uma notícia aí referente ao incêndio na Grécia. Então, você vai ter que dar uma pesquisadinha aí, tá bom? Esses demais, tudo questões fáceis. Para que dia essa atividade tem que estar pronta? Segunda-feira eu vou fazer correção, tá bom? Na nossa aula de segunda-feira vai ser feita a correção dessas 5 questões aí. Então, você já tem que estar com elas todas feitas para ver se vocês acertaram, se precisa acrescentar, né? Ou se precisa apagar e, né, corrigir aí, tá bom? Então, eu espero que todo mundo faça, tá? No mais, meninos, agradeço, tá? Agradeço a vocês. Qualquer dúvida, né, reforça falar, estou aqui, tá? Desejo a vocês um ótimo dia, boas aulas e bons estudos.